Você já parou para pensar que talvez a ansiedade que você sente todos os dias não tenha começado na sua mente? E se eu te dissesse que muitos dos sintomas emocionais que as pessoas tentam tratar com força de vontade, motivação ou até medicamentos podem ter relação com algo muito mais profundo? Talvez o seu intestino esteja pedindo ajuda. Eu sei que isso pode parecer estranho no primeiro momento que eu estou aqui conversando com você e você possa achar isso estranho. Afinal, durante muito tempo, nos ensinaram que a ansiedade é um problema psicológico, que o cansaço é falta de disposição e que alterações de humor fazem parte da nossa vida moderna, fazem parte do nosso cotidiano. Só que o corpo é muito mais inteligente do que nós imaginamos. Ao longo dos meus atendimentos, analisando a íris e conversando com pessoas que convivem há anos e que conviviam há anos com ansiedade, insônia, irritabilidade, fadiga constante, o que eu percebi foi que existe um padrão que se repete com frequência impressionante. Muitas dessas pessoas apresentam sinais simples de desequilíbrio digestivo. Sinais simples de desequilíbrio digestivo. Pessoas que acordam cansadas mesmo dormindo a noite inteira. Pessoas que chegam aqui com barriga estufada após uma refeição simples. Que convive com o intestino preso ou funcionamento do intestino irregular. Que sentem uma necessidade constante de açúcar, arroz, café, para conseguir passar o dia. E, curiosamente, essas mesmas pessoas costumam dizer: eu não sei por que estou assim. Minha cabeça não desliga. A síndrome do pensamento acelerado, como diz o Augusto Cury. Talvez a resposta não esteja apenas na cabeça. Lembre-se que existe uma comunicação permanente entre o intestino e a sua mente, seu cérebro. Hoje a ciência ela já reconhece essa conexão, conhecida como o eixo intestino-cérebro. É uma verdadeira via de mão dupla. Então sua mente ela envia sinais para o seu intestino e o intestino envia sinais para a sua mente. Olha que coisa maravilhosa. Deus faz tudo perfeito. E quando esse sistema ele entra em desequilíbrio, o corpo inteiro sente. Porém, poucas pessoas sabem, por exemplo, que uma grande parte da serotonina, que é o neurosensor associado à sensação de bem-estar, é produzida no intestino. Isso não significa que o intestino seja o único responsável pelas ações. Mas ele mostra que
ele participa de maneira muito mais ativa do que imaginamos. Agora, imagine o seguinte: você passa meses, você passa anos consumindo alimentos processados, vivendo sobre um estresse constante. Fora esse estresse, você dorme pouco, você dorme mal. Fora isso, também você começa a comer mal, você mastiga pouco, você não mastiga direito, você não começa a respeitar os sinais que o seu próprio corpo lhe dá. O que acontece? O sistema digestivo começa a trabalhar sobrecarregado. A microbiota intestinal perde diversidade. Processos inflamatórios podem surgir. A absorção de nutrientes importantes se torna menos eficiente. Começa a virar uma bagunça ali, ó. E aos poucos aparecem sintomas que parecem não ter ligação alguma com a alimentação. Por exemplo, falta de energia, a memória começa a falhar, a concentração começa a diminuir, o humor começa a oscilar, a ansiedade aumenta. É como se o seu corpo estivesse gritando e ninguém estivesse escutando ele gritar. Existe uma frase que eu gosto muito que resume tudo isso. O corpo fala antes da doença. O corpo ele fala antes de um diagnóstico aparecer. Antes de um exame acusar alguma alteração importante. Seu corpo ele já fala. Que ele tem essa capacidade, ele é inteligente. O organismo costuma enviar pequenos sinais. Ele muda o sono, ele muda o apetite, ele muda a sua disposição, ele muda a digestão, ele muda a forma como você reage ao mundo. Não tem pra onde correr. Agora o problema é que nós somos treinados para silenciar esses sinais. Como é que a gente silencia esses sinais? Nós tomamos um café, nós comemos uma balinha, um doce, nós tomamos um energético, vamos lá na farmácia, a gente compra mais um remédio para dormir, mais um comprimido para aliviar a azia. Isso tudo para querer compensar. E não adianta você compensar. E continuamos sem perguntar. Por que meu corpo está tentando chamar minha atenção? Por que meu corpo está tentando chamar minha atenção? Eu cresci observando algo muito interessante. Dentro do universo da naturopatia, da iridologia, da observação clínica, aprendi que o nosso corpo ele funciona como um sistema integrado. Nada acontece de forma isolada no nosso corpo. O intestino conversa com o seu sistema imunológico. O seu sistema imunológico ele influencia processos inflamatórios. A inflamação interfere no funcionamento da sua mente, da sua parte cerebral. O emocional ele codifica a digestão e a digestão também altera o seu emocional. Está tudo conectado. Olha só que maravilha.
Está tudo conectado. Talvez seja exatamente por isso que muitas pessoas tentam resolver a ansiedade apenas olhando para a mente e acabam esquecendo do corpo. As pessoas hoje elas estão mais ligadas numa notificação do seu celular do que num sinal que seu corpo está falando com você. Uma pessoa não consegue perceber. Você já percebeu que como algumas situações emocionais afetam imediatamente o intestino? Por exemplo, uma discussão com sua esposa, uma notícia ruim, uma prova importante, uma entrevista de emprego, já começa a dar aquele embrulho no seu estômago. Não é verdade? Em poucos minutos, o estômago ele começa a apertar e a digestão ele muda e as pessoas até precisam correr para o banheiro. Depois mudou, pronto. Tem que correr para o banheiro. Isso acontece porque essa comunicação já existe naturalmente. Imagine anos de estresse acumulado. Imagine você viver constantemente em estado de alerta. Imagine uma mente convencida de que existe um perigo em tempo inteiro. O organismo, ele adapta toda a sua fisiologia para sobreviver. E quem paga essa conta muitas vezes é o sistema nervoso, junto com o sistema digestivo. Mas o que mais abala é o sistema digestivo. Talvez você conheça alguém assim. Ou talvez essa pessoa seja você. Alguém que vive cansado, acorda sem energia, sem dificuldade para relaxar, a pessoa não consegue relaxar. Percebe que a barriga está todo dia a barriga dele está inchada. Que fez exames e muitas vezes houve que está tudo normal. Embora dentro de si a pessoa sabe que tem alguma coisa que está errada. Eu costumo dizer que não é normal você viver sobrevivendo. Você tem que viver a vida vivendo a vida, não sobrevivendo. Normal é acordar com disposição. É comer sem sentir desconforto. É dormir e descansar de verdade. É você ter uma clareza mental. É sentir que seu corpo trabalha a seu favor e não contra você. E a boa notícia é que o organismo ele tem uma capacidade extraordinária de recuperação quando nós oferecemos uma condição certa para ele. E isso exige o quê? Pequenas mudanças que podem representar grandes transformações lá na frente. Respeitar horários de refeições, você mastigar no mínimo para cada colherada que você coloca na boca, entre 25 a 30 no mínimo. Reduzir os alimentos processados, não beber bebida alcoólica, dormir com mais qualidade, você já montar ali seu espaço, você ter clareza na sua mente, cuidar das suas emoções, observar como o corpo responde a determinados alimentos. Se eu estou comendo isso me fez mal, para que eu vou comer? Isso não substitui acompanhamento médico ou psicológico quando necessário. Pelo contrário,
O cuidado integral valoriza todas as ferramentas disponíveis para promover saúde. Ok? É para isso que eu estou aqui. Eu estou aqui para aumentar o seu nível de consciência. E o ponto central aqui é você compreender que talvez você não seja apenas mais uma mente ansiosa. Talvez exista um corpo cansado, tentando sustentar uma rotina que já ultrapassou os seus limites. Chega muitas pessoas falando sobre isso aqui no consultório da minha mãe, do meu irmão. E é justamente aqui que a iridologia ela desperta o interesse de tantas pessoas. O iridólogo, ele é como se fosse um irmão mais velho. E ele é o que te convida para observação. Ó, eu já vi isso acontecer com outras pessoas. Não vamos fazer o mesmo, vamos fazer de uma forma diferente. Vamos atender tendências, as características individuais de você e o seu padrão que merece atenção. Não criar um medo, e sim criar consciência. É para isso que o iridólogo trabalha. Quanto mais eu estudo o corpo humano, mais eu percebo que a saúde não é simplesmente a ausência de doença. Quanto mais eu faço esses estudos, a saúde ela é conexão, é você se conectar consigo mesmo. Você se conectar, você ter a conexão entre sua mente e seu corpo. Entre emoções e hábitos, entre alimentação e energia. Entre aquilo que sentimos e aquilo que escolhemos todos os dias. Talvez você tenha clicado nesse vídeo acreditando que iria ouvir apenas sobre intestino. Mas, na verdade, estamos falando sobre algo muito maior. Estamos falando em você aumentar o seu nível de consciência. Estamos falando sobre você aprender a ouvir o seu próprio corpo. Porque quando você ignora esses sinais durante muito tempo, eles ficam cada vez mais altos. Vai começar no sussurro, depois ele vai gritar. Primeiro vem o desconforto, depois vem o cansaço, depois vem a ansiedade, depois a insônia, você não consegue mais dormir, depois a perca da qualidade de vida. Até chegar o momento em que o organismo praticamente obriga você a pagar. Você vai pagar por tudo. E aí, nesse pagar, o que vai acontecer? Você para. Se você pudesse fazer diferente, o que você faria? E se, em vez de esperar a doença acontecer, você começasse a desenvolver consciência corporal, consciência mental? Talvez essa seja uma das maiores formas de prevenção que existe. A iridologia é isso, é a prevenção. Então, eu quero que a partir de hoje você comece a observar o seu sono. A partir de hoje você vai observar a sua digestão. Você vai, a partir de hoje, observar o seu nível de energia. Observe como você reage a alimentos. Uma carne, um frango, vai percebendo. Observe como suas emoções afetam o seu corpo e como seu corpo também afeta as suas emoções. Ah, brigou com a mulher, já vê. Então. Respira. Porque o corpo nunca trabalha contra você. Ele sempre vai tentar te proteger. De qualquer maneira, seu corpo ele vai tentar te proteger.
ele está tentando te passar uma comunicação que algo precisa de atenção. E talvez a pergunta mais importante que você possa fazer hoje não seja como faço para eliminar a minha ansiedade. Essa não é a pergunta. Não. Talvez a pergunta certa seria: o que o meu corpo está tentando me dizer através dela? Dele, né, no caso. Se esta reflexão faz sentido para você, continue acompanhando esses conteúdos. Nos próximos vídeos, eu vou aprofundar cada vez mais essa conexão entre iridologia, naturopatia, sistema nervoso, emoções e a incrível capacidade que o corpo, o nosso corpo, tem de revelar aquilo que muitas vezes a gente ainda não conseguiu enxergar. Porque existe uma frase que resume tudo aquilo em que acredito. O corpo fala, a íris mostra. Certo? Meu nome é João Wesley. Muito obrigado por você estar aqui até o final desse vídeo. E vamos para o próximo. Tchau, tchau.